Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Uma pesquisa recentemente feita e coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 5.565 cidades brasileiras, revela o ranking de bem-estar urbano no Brasil. Entre as 27 capitais brasileiras, São Paulo ocupa a 12ª posição, com índice de 0,8119, enquanto Vitória lidera com 0,9. Quanto mais próximo de 1, melhor é a condição de bem-estar urbano. Quem comenta sobre essa pesquisa é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Iria! Para ser considerada sustentável, uma cidade deve ter bom desempenho do ponto de vista de 3 aspectos. O primeiro é o econômico, o segundo o ambiental e o terceiro o social. Essa pesquisa avaliou 5 indicadores de qualidade: mobilidade urbana, como o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, condições ambientais, como arborização, esgoto a céu aberto, lixo acumulado. Terceiro indicador, condições habitacionais, número de pessoas por domicílios e de dormitórios. Quarto indicador, serviços coletivos urbanos, atendimento adequado de água, esgoto, energia e coleta de lixo. E o último indicador, infraestrutura. Destes 5 indicadores, o que tem mais contribuído para a piora da condição de vida das populações das cidades é a infraestrutura. 91,5% dos municípios podem ser classificados como ruins ou muito ruins no item infraestrutura. Para avaliar a infraestrutura, a pesquisa considerou 7 indicadores: iluminação pública, pavimentação, calçadas, meio-fio, guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirantes e logradouros. Somente um município apresenta condição muito boa de infraestrutura: o balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Os melhores municípios, no que diz respeito aos indicadores de qualidade de vida, estão nas regiões Sul e Sudeste, alguns deles na região Centro-Oeste. Os piores municípios estão na região Norte e Nordeste. As cidades planejadas, como Palmas, no Tocantins, e Brasília, no Distrito Federal, apresentam melhores índices do que metrópoles importantes como São Paulo, pois uma cidade razoavelmente planejada, ainda que seja mal gerida, carrega durante bom tempo esse planejamento como trunfo positivo. No ranking geral, considerando todos os municípios do Brasil, as 5 primeiras colocadas estão no estado de São Paulo. Buritizal é a campeã nacional, cidade no estado de São Paulo. Em último lugar é a cidade Presidente Sarney, no Maranhão. Vejamos o ranking das 27 capitais brasileiras. Vitória, 0,9. Goiânia, 0,8742. Curitiba, 0,8740. Belo Horizonte, 0,8619. Porto Alegre, 0,8499. Campo Grande, 0,8275. Aracaju, 0,8214. Rio de Janeiro, 0,8194. Florianópolis, 0,8161. Brasília, 0,8131. Palmas, 0,8129. São Paulo, 0,8119. João Pessoa, 0,7992. Fortaleza, 0,7819. Recife, 0,7758. Salvador, 0,7719. Cuiabá, 0,7704. Natal, 0,7383. Boa Vista, 0,7249. Teresina, 0,7218. Maceió, 0,7036. São Luís, 0,7003. Rio Branco, 0,6972. Manaus,
0,6903, Belém 0,6593, Porto Velho 0,6542 e Macapá 0,6413. Os demais municípios brasileiros poderão acompanhar sua posição no ranking pelo site observatoriodasmetrópoles.net. Oi, meu nome é Rafaela, eu faço design gráfico. Eu gostaria de saber se a questão da sustentabilidade pode ser ligada a um problema populacional. Isso porque o crescimento populacional não é uma variável que possamos controlar. Nós sabemos já de antemão que haverá um crescimento populacional inevitável até o ano 2050 de aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas a mais no planeta. Portanto, partindo como um dado inevitável o crescimento populacional, devemos cuidar do enfrentamento das questões relacionadas à sustentabilidade de outra forma, através de tecnologia, do consumo responsável, da gestão compartilhada dos recursos naturais, para podermos diminuir o desperdício, substituir energias sujas por energias limpas, substituir o uso indevido de embalagens por produtos que possam ser retornáveis, recicláveis e recuperáveis. Oi, meu nome é Daniela, eu faço design de interiores e eu queria saber se o termo sustentável é sinônimo de verde. Na minha opinião, há uma diferença. Embora, na prática, as pessoas troquem, misturem verde por sustentável, na realidade são conceitos diferentes. Verde é aquilo que está relacionado ao uso dos produtos naturais, sem industrialização ou de uma forma espontânea, da forma como eles vêm na natureza. Enquanto que sustentável significa aquilo que não agride a natureza. Pode ser algo artificial, um painel solar, uma energia eólica, energia do vento, criada por tecnologia humana, não tem nada a ver com o que vem pronto da natureza, mas feito de uma forma a não gerar resíduos, a não emitir CO2, a minimizar a utilização de água, em suma, feito de uma forma a podermos utilizar os recursos naturais hoje e no futuro. As futuras gerações poderão fazê-lo da mesma forma como estamos fazendo hoje. Este é, na essência, o significado do conceito de sustentabilidade. Professor Tami, o que uma cidade pode fazer para melhorar a sua posição no ranking do bem-estar? Primeiramente, essa cidade deve identificar as suas potencialidades e identificar os seus problemas, procurando encontrar as soluções dentro de si mesma. Consciente de sua identidade, uma cidade criativa fortalece e transforma o seu tecido socioeconômico urbano com base em sua inventividade e singularidade. Uma cidade criativa é capaz de atrair empreendedores, investimentos e um tipo de turista que respeita e aprecia a cultura local, entendendo a cidade como sua anfitriã. Uma cidade criativa consegue consolidar a sua sustentabilidade explorando de uma forma consciente e racional as suas potencialidades educacionais, turísticas, econômicas e ambientais. Quando a sustentabilidade está consolidada em uma cidade, nos momentos de dificuldade se consegue o apoio da comunidade para enfrentar situações de estagnação econômica, enfrentar crises de violência urbana, epidemias ou outras externalidades, fortalecendo-se a autoestima coletiva. Numa cidade criativa, os cidadãos percebem que a sustentabilidade depende desta sinergia que existe entre as potencialidades econômicas, sociais, ambientais da própria cidade. Numa cidade sustentável, as instituições públicas
privadas e do terceiro setor são aliadas, não competem entre si pelo protagonismo das iniciativas. Há investimento na qualificação dos recursos locais, na capacitação de jovens e adultos, na organização de atividades de conscientização, solidariedade e cooperativismo. Nas cidades sustentáveis, a criatividade e a conscientização contam tanto ou até mais do que o próprio capital financeiro. Além do mais, os impactos ambientais são diminutos, pois a inovação se desenvolve quase sem que se consumam recursos esgotáveis. Os produtos gerados numa cidade sustentável têm alto valor agregado. Há uma alta empregabilidade e diversidade de empregos verdes, gerados em todos os níveis com remuneração acima da média, o que também amplia o consumo, criando-se assim um círculo virtuoso de bem-estar. Portanto, o primeiro passo será sempre tentar definir uma prioridade municipal ou regional, de tal forma que essa prioridade sirva para o estabelecimento de uma agenda que contribua para o desenvolvimento sustentável regional. Meu nome é Vandeir, sou estudante de psicologia e gostaria de saber se os cientistas dispõem de instrumentos confiáveis para avaliação das mudanças climáticas. Sim, são instrumentos de última geração, desde sondas até medições por satélites, que fazem medições diretas em tempo real ou medições indiretas. Por exemplo, a medição das camadas de gelo, a medição da camada do chamado permafrost, que também ajuda a fornecer dados para quantificarmos o aquecimento global. Em suma, dados precisos por instrumentos de qualidade e não simplesmente por cálculos de computador sobre aquilo que virá a ocorrer no futuro. Meu nome é Flávia Porto, eu sou estudante de rádio e TV e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. Não percam no próximo bloco uma análise da eficiência dos diversos modais de transporte de carga no Brasil. Olho vivo, consumidor! Os recursos hídricos mundiais estão se esgotando. Algumas regiões, até mesmo no Brasil, já sofrem com a falta de água para beber. Por isso, economize na hora do banho. Uma chuveirada demorada pode gastar cerca de 150 litros de água limpa. Você sabia que carros regulados são bem menos poluentes? Calibre os pneus a cada 15 dias e faça uma revisão completa a cada 6 meses ou de acordo com a recomendação do fabricante. A manutenção correta de apenas 1% da frota de veículos mundial representa meia tonelada de gás carbônico a menos na atmosfera. Vamos assistir agora uma matéria onde o professor e deputado Mendes Tami faz uma análise da eficiência dos diversos tipos de transportes de carga no Brasil. Washington Luiz foi presidente da República do Brasil entre os anos de 1927 e 1930. O lema da sua administração era: governar é abrir estradas. Tratava-se, na época, de uma estratégia de governo voltada para o crescimento econômico e social, pois nosso país não tinha uma plena integração nacional e a economia passava por dificuldades, devido às crises do café, da borracha e do cacau.
nada mais imperativo, portanto, de que o governo federal ter como meta abrir novos canais para escoamento de matérias-primas e de produtos agrícolas e industriais e, dessa forma, gerar novos polos de desenvolvimento. De lá para cá, tivemos 18 presidentes da República no Brasil que governaram em regimes democráticos ou ditatoriais, nacionalistas, neoliberais ou populistas. Infelizmente, nos últimos 100 anos, governar continuou sendo sinônimo de construir estradas de rodagem. E o que é pior, as políticas públicas dos governos estaduais e federal desestimularam os investimentos para ampliar e fazer a manutenção da malha ferroviária e hidroviária. Isso levou ao sucateamento de boa parte das mesmas, sem, contudo, promover a manutenção adequada da malha rodoviária. Segundo pesquisa recente da Confederação Nacional dos Transportes, 85% da malha rodoviária se encontra em estado ruim ou péssimo, o que acarreta aumento no consumo de combustíveis, na manutenção dos veículos, no tempo de viagem e nos acidentes. A maior eficiência e sustentabilidade dos transportes depende da integração dos modais rodoviário, hidroviário, ferroviário, dutoviário e aeroviário, de tal forma que o transporte de matérias-primas e de produtos finais se dê com o menor consumo de combustível por tonelada transportada. Com dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes, vamos ver agora estudo comparativo dos diversos meios de transporte. Como se pode notar, a hidrovia é o modal onde há o menor consumo de combustíveis, seguido da ferrovia, onde, para se transportar a mesma carga, gasta-se o dobro de combustível. Por outro lado, o transporte pela rodovia consome quase 20 vezes mais do que o transporte hidroviário. Quanto à eficiência energética, nota-se que uma carga transportada pela hidrovia é 7 vezes mais eficiente que a ferrovia e 30 vezes mais que a rodovia. Este gráfico mostra que, para se transportar uma carga por rodovia, emite-se 6 vezes mais gás carbônico do que pela hidrovia. A carga transportada na hidrovia por um comboio composto de apenas 2 chatas e um empurrador, medindo aproximadamente 150 metros, se fosse transportada por ferrovia, precisaria de 86 vagões de 70 toneladas e teria uma extensão de 1,7 quilômetro. Ao passo que essa mesma carga, se fosse transportada por rodovia, precisaria de 172 carretas de 35 toneladas e ocuparia 3,5 km de uma estrada de rodagem. A pergunta que o telespectador deve estar fazendo é: se a hidrovia é tão eficiente e emite bem menos gases do efeito estufa que os demais modais, por que ela é tão subutilizada no Brasil? Como podemos notar neste diagrama da matriz de transportes no estado de São Paulo, a hidrovia responde por apenas 0,5% das cargas transportadas no estado de São Paulo, enquanto a ferrovia responde por 5,2% e o modal rodoviário por 92,5%, revelando uma total ineficiência no consumo de combustível e energia. Isto vem ocorrendo, como já dissemos anteriormente, em decorrência das políticas públicas terem privilegiado o transporte sobre pneus em detrimento das ferrovias e hidrovias. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre a Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, estado de São Paulo, que desenvolve um trabalho voltado à recuperação de jovens viciados mediante atividade de produção de madeira plástica.
o Viver Sustentável pergunta: qual dos países possui menos água por habitante? Letra A, Estados Unidos. B, Suriname. C, Singapura. Ou letra D, Kuwait? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual país possui menos água por habitante. A resposta é letra D, Kuwait. Segundo a Unesco, o país tem apenas 10 metros cúbicos per capita. O Viver Sustentável está de volta e iremos ver agora uma novidade de grande interesse ambiental. No Japão, uma empresa de comunicação lançou um jornal feito com um tipo de papel que se transforma em adubo para as plantas. Vamos assistir agora uma matéria sobre a Fazenda Esperança, em Guaratinguetá, estado de São Paulo, que desenvolve um trabalho voltado à recuperação de jovens viciados mediante atividades de produção de madeira plástica. A Fazenda da Esperança, localizada em Guaratinguetá, realiza um trabalho social e ambiental que tem mudado a vida de muita gente. A Fazenda da Esperança, fundada em 1983 na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, é uma associação que trabalha em diversos campos sociais. Mas o principal foco da instituição é na recuperação de jovens dependentes químicos. Vários projetos são desenvolvidos na fazenda e entre as atividades está a produção de madeira plástica, que também pode ser chamada de madeira ecológica. A ideia de produzir a madeira ecológica veio com a doação de uma máquina há 12 anos atrás, foi doada pelo governo alemão. Em função disso, nós começamos a produzir esse material, em função também da doação da matéria-prima que tínhamos nas empresas aqui da região do Vale. Além de ser uma alternativa de ocupação para os internos, a fabricação da madeira ecológica também é uma forma muito criativa de reciclar o plástico, material que é altamente poluente quando descartado de forma incorreta. A madeira ecológica ela é composta de material plástico, seja escova de dente, cotonetes e plástico, vamos dizer assim, comum. Essa é a base da composição da madeira. Para a produção da madeira ecológica, a Fazenda da Esperança recebe doações de mais de 10 mil toneladas de materiais plásticos que não seriam mais utilizados. Olha, o processo de fabricação da madeira ele é relativamente simples. Nós recebemos a doação, os materiais que são doados pelas empresas, fazemos a moagem, a trituração, depois misturamos esse material numa dosagem que a gente tem os dados aqui. E depois é colocado na máquina, é uma extrusora, onde produz o produto final, é essa madeira chamada madeira plástica. Depois desse processo, a madeira plástica fica disponível para ser cortada e moldada de várias formas. O que pode ser feito com a madeira plástica são vários objetos, tais como lixeiras, bancos, mesas, barras circulares que servem para cerca elétrica, coxos para animais. E depois depende um pouco da imaginação de cada um e a possibilidade de a gente adaptar
o produto à imaginação de cada um. A reciclagem e a produção de madeira plástica na Fazenda da Esperança é uma das muitas formas que a associação encontra para contribuir com a sociedade em 2 aspectos: na recuperação e inclusão dos internos e também na conservação do meio ambiente. Meu nome é Carolina, eu estudo Rádio e TV e eu gostaria de saber como a conscientização pode contribuir para a redução dos impactos à natureza. Consciência é o repositório em nós de princípios e valores. E o nosso comportamento é determinado por princípios e valores. Por isso, o cerne da questão ambiental é como transformar preocupações em valores. Preocupações que povoam a nossa mente alguns minutos por dia em valores que nos acompanham todo dia e determinam o nosso procedimento. Se conseguirmos isso seja feito de uma forma praticamente universal, o comportamento muda e esse comportamento ajuda decisivamente a mudar a nossa postura em relação aos problemas ambientais. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Natal. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 250. Alumínio, R$ 3.300. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 1.000. Participe você também do nosso programa, mandando temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista ao arquivo de matérias no nosso site, viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Uma boa semana sustentável!